Amados, esses dias alguém me perguntou: qual para você o livro mais importante da Bíblia Sagrada? Eu respondi para ele: o de Atos dos Apóstolos. Na minha opinião, Atos é um dos principais livros da igreja. Se não existisse Atos, não existiria igreja. Por quê? Porque Atos é o livro da igreja. Atos é um divisor na história do cristianismo. Atos é o livro dos avivamentos. Atos é o livro dos fundamentos das viagens missionárias. Atos é o livro da igreja. Atos é o livro do Espírito Santo. Se você fizer um estudo sistemático de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 28, você não vai encontrar a palavra amém. Por quê? Porque a palavra amém vem para determinar o fim de uma escrita. Ou seja, todas as vezes que o apóstolo Paulo iria encerrar uma carta direcionada a alguém ou a uma igreja, ele encerrava com a palavra amém. Por quê? Porque ele estava encerrando as suas palavras. Sendo que Atos dos Apóstolos não é uma carta, é um livro, é uma história, é o livro da igreja, e a igreja nunca vai ter fim. É por isso que não contém a palavra amém, porque o capítulo 29, nós estamos escrevendo ele até hoje, amém? Atos também pode ser chamado como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque desde o capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os irmãos, ele permanece com eles até o dia de hoje. E como o Espírito Santo nunca vai ter fim, ele estava com eles lá e está conosco hoje aqui também. Atos também pode ser chamado como o livro de Pedro e Paulo. Atos de Pedro e Paulo. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 12, Pedro é o personagem principal. Do capítulo 13 ao capítulo 28, Paulo é o personagem principal. Atos é o livro dos fundamentos, dos princípios. Atos é o livro do exemplo. Atos é o livro das viagens. Atos é o livro do poder do Espírito Santo. Também Atos é o livro das vitórias. Se você estudar sistematicamente o livro de Atos, você vai encontrar a igreja sofrendo do capítulo 1 ao capítulo 28. Mas em todos eles, ela sempre foi vitoriosa. Os apóstolos de Atos sofreram perseguições brutais, perseguições internas e externas, físicas e psicológicas, políticas e religiosas. A perseguição começou com a zombaria de Estevão, dirigida aos apóstolos no dia de Pentecostes, e continuou com a tentativa do Sinédrio de calar os apóstolos, mandando prender e açoitá-los. Chegou rápido na morte de Estevão, passando também pela morte de Tiago. Muitos dizem e querem ser igual o apóstolo Paulo. Paulo, o maior pregador, aquele que escreveu quase o Novo Testamento todo, aquele que marcou a história abaixo de Jesus, é consideravelmente o maior pregador, o maior missionário, o maior plantador de igreja abaixo de Cristo é o apóstolo Paulo. Muitos comentam suas cartas, muitos falam dos seus privilégios. O homem que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis, mas poucas pessoas sabem do sofrimento que esse homem passou. Observe, Paulo foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, sofreu 3 naufrágios, foi preso novamente em Roma. Porém, em todas essas circunstâncias, Paulo sempre foi vitorioso. A perseguição, eu considero ela como o motor propulsor para que Deus venha dar o avanço à sua igreja. Muitas pessoas correm da perseguição, mas a perseguição é o motor que Deus usa, é o propulsor que Deus usa para fazer a sua igreja crescer. Em toda a história da igreja, ela foi perseguida, mas sempre que era perseguida, ela era vitoriosa. Sempre que morria crente, mais crentes nascia. Foi por isso que surgiu
a frase de Tertuliano de Cartago, quando viu os heróis morrerem nas arenas, decapitado, comido pelas feras, e quando ele viu aquilo acontecer e os irmãos sempre crescer, ele disse: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais morre, mais cresce. Quanto mais acaba, mais cresce. Ninguém consegue deter a igreja. A pergunta é: qual era o segredo deles? Qual era o seu segredo? E eu te respondo: o segredo deles era que eles estavam fundamentados, é que eles estavam firmados, é que eles estavam enraizados.